Mas veja, vamos ver os requisitos. Vocês têm aí 1 Timóteo 3 e Tito 1, de 5 a 9. 1 Timóteo 3. A lista de Tito, ela tem algumas variações, mas ela é bem parecida. Ela tem uma variação específica que chama bem a atenção e eu vou me deter nela também. Não vai dar tempo de ver nesse período, talvez no outro período eu vou me deter nela. Mas as listas são a rigor bastante semelhantes e nós vamos então com isso, comentando aqui os itens, nós vamos cobrir as duas. Veja aí o que diz o versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. A palavra irrepreensível aparece aí. No texto de 1 Timóteo, a palavra que aparece é a palavra anepileptos. É diferente da palavra que aparece em Tito. Em Tito aparece a palavra anencletos, mas o significado é o mesmo. Quando fala irrepreensível, essa expressão é uma expressão bastante geral. Significa, a rigor, alguém que não oferece motivo de ser acusado justamente. Notem bem, ser acusado, o pastor será. Não é essa a questão. Mas o que não pode acontecer é o pastor ser o tipo de pessoa que é passível de ser repreendido justamente. É alguém, na palavra que Tito escolhe, é alguém que não tem manchas no seu caráter e na sua conduta. Pastor é pecador? Não é essa a questão aqui. O pastor pode cometer erros eventualmente? Claro que ele vai cometer erros eventualmente, não tem jeito, ele é um ser humano. Mas o seu caráter, a sua conduta não pode ser marcada por um histórico em que ele nutra certos vícios, ele tenha certas manchas, ele pode ser acusável, justamente. Isso não pode acontecer. É um termo bastante geral esse termo, e o objetivo é mostrar que as virtudes todas que são elencadas aqui, o pastor deve ter todas elas. Para ele ser irrepreensível, para ele ser um homem marcado pela irrepreensibilidade, livre de acusações, livre de manchas, ele tem que ter essas virtudes todas que são elencadas aqui. Isso é ser irrepreensível. É interessante isso. Por quê? Eu me lembro, eu conheci um pastor que ele ganhou o prêmio de rei da locadora. Ganhou o prêmio na cidade. O rei da locadora foi o pastor da igreja. Era o pastor que mais alugava vídeos na locadora. Isso não é um costume bom. Isso significa que ele está usando o tempo dele de modo desequilibrado. Isso significa que ele não tem, conforme nós veremos aqui, uma vida bem organizada. Ele não pratica o verbo que aparece muito, Paulo usa muito, o sofronel. Uma mente esclarecida, que compreende bem as coisas e é equilibrado. Ele não tem isso. Isso significa que ele não tem uma vida que possa ser caracterizado por um pequeno cosmos, que é o que aparece aqui no texto também, uma vida organizada. Ele não tem isso. Logo, se ele é assim, ele não é irrepreensível. Esse homem, se ele não se corrigir, ele não pode mais ser pastor. Então a irrepreensibilidade envolve isso. Alguém que tem uma vida livre de acusações justas e livre de manchas.